OTAN versus Rússia, possibilidade ou devaneio? Pergunta. Recentemente, o presidente francês Emmanuel Macron discutiu no coletivo de imprensa a ideia de enviar tropas da Organização do Tratado Atlântico Norte para a Ucrânia, provocando confusão e irritação entre os aliados ocidentais. Mas, afinal, o confronto desta vez direto entre a OTAN e a Rússia seria uma possibilidade ou um devaneio? Pergunta. Os comentários de Macron no final da noite, segunda 26 de 2 de 2024, enquadram-se bem na sua reputação de político que gosta de quebrar tabus e desafiar o pensamento convencional. Entretanto, poderia ser esse um desejo real de alguma outra liderança da OTAN ou apenas um caso isolado? Pergunta. Para que outro país concorde com a proposta de Macron, ele precisa estar ciente dos riscos de se ver diante de uma catástrofe humanitária e militar de inimagináveis proporções, fora os Estados Unidos e das capacidades de defesa dos países europeus. Talvez, com exceção da França e do Reino Unido, estão bem aquém do ideal. No mais, o envio de tropas à Ucrânia por parte da OTAN demonstraria de forma cabal que os próprios ucranianos não foram capazes de lidar com a Rússia sozinhos, comprometendo a própria reputação de Zelensky da elite governante em Kiev. Se os demais países europeus pertencentes à OTAN decidirem renunciar ao bom senso e embarcar em tal aventura, há de se ter em conta também que a própria sobrevivência de suas entidades políticas estará em risco, dada a possibilidade de que o conflito escale para uma conflagração nuclear. É dever dos estadistas europeus preocupar-se, em primeiro lugar, com as nações cujos destinos foram confiados a eles, e não com uma guerra por procuração que, apesar de acontecer em solo europeu, tem como principal financiador os Estados Unidos da América. Entrar em guerra direta com a Rússia também dará o direito a Putin para garantir a segurança do povo russo, utilizar-se de quaisquer meios disponíveis para manter a integridade territorial do país e salvaguardar a sobrevivência do Estado. Seja como for, parece improvável que essa sugestão de Macron seja seguida na prática. Sabe-se que há milhares de mercenários internacionais lutando a favor da Ucrânia desde o começo do conflito, mas até aí eles não operam na qualidade de representantes oficiais de seus respectivos estados. São apenas pessoas que, por razões absolutamente fora de compreensão, optaram por buscar uma morte rápida. No mais, apesar de toda a polêmica envolvendo a proposta, o líder francês continua sendo verdade que a segurança internacional depende de todos os estados se sentirem seguros do sistema. Esse conceito chama-se de indivisibilidade de segurança, e foi justamente o que a Rússia defendeu antes da eclosão do conflito na Ucrânia em fevereiro de 2022, em termos práticos. Isso se reflete no reconhecimento de que as grandes potências, como é o caso da Rússia, têm um interesse em comum, por exemplo, em evitar o confronto nuclear direto, o que justifica todos os esforços para aumentar a confiança e a previsibilidade das suas relações. Não há garantias de que um confronto entre a OTAN e a Rússia não escale para um hecatombe nuclear. E caso tal hipótese se confirme verdadeiramente, não haverá vencedores de nenhum dos lados. Moscou, por sua vez, já mostrou que não pode sofrer coação de nenhuma coalizão de estados, nem mesmo pela utilização de sanções econômicas draconianas, como as que foram aplicadas à Rússia em tempos recentes. Aliás, essas mesmas sanções tiveram custos altíssimos para os seus próprios países ocidentais, na forma de inflação e de aumento geral de preços na economia, prejudicando diversas indústrias e, sobretudo, as populações mais pobres. Em caso de um hipotético confronto global provocado pela entrada direta das tropas da OTAN na Ucrânia, todas as grandes potências europeias perigam ver suas economias colapsarem de vez, dado o esperado aumento de preço das commodities energéticas, como petróleo e gás, além do pânico nas bolsas de valores na própria população. A ausência de prognósticos mais felizes com relação às capacidades do exército ucraniano. Parece que a sugestão de Macron vem no sentido de dizer que, olha, já percebemos que a Ucrânia sozinha não conseguirá derrotar a Rússia no campo de batalha. A contraofensiva tão alardada por Zelensky em meados de 2023 não deu resultados concretos,
e muitos começaram a se questionar sobre os rumos do dinheiro que vem sendo enviado a Kiev desde o início do conflito. Ainda assim, poderíamos dizer que o mundo se encontraria hoje mais próximo de uma catástrofe do que esteve no período da Guerra Fria? Pergunta. O que se pode dizer é que, apesar da corrida armamentista e da tensão constante entre a União Soviética e o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos após o final da Segunda Guerra Mundial, ao contrário do que muitos imaginavam, nenhum tipo de confronto direto acabou acontecendo entre Moscou e a OTAN. O mundo testemunhou, na verdade, um cenário de certa estabilidade entre as potências, dado que ambas sabiam serem capazes de destruir uma a outra em caso de confronto nuclear direto. Em resumo, ambas tinham a certeza de que, ao sair de uma guerra fria para a guerra quente, estariam fadados à destruição mútua assegurada. Hoje parece que algumas lideranças europeias se esqueceram das lições da história. Parecem não mais temer a possibilidade de uma escalada nuclear entre as grandes potências que, no limite, implicaria uma tragédia de proporções globais. Esquece-se também que Moscou conta atualmente com mísseis nucleares de velocidade hipersônica, capazes de transportar qualquer elemento de defesa antimísseis, capazes de transpor qualquer elemento de defesa antimísseis existente em solo europeu e mesmo nos Estados Unidos. Tais armas, compete lembrar, não foram criadas para utilização, mas sim como uma resposta russa ao abandono unilateral dos tratados de controle de armas por parte de Washington desde o começo dos anos 2000. Será que o Ocidente não tomou nota disso? Pergunta. Parece que não. E parece também que, dia após dia, o bom senso vem sendo cada vez mais deixado de lado. Prova disso é justamente a sugestão de Macron de enviar tropas da OTAN para a Ucrânia. Esperemos que tudo isso não passe de um desvairado desvaneio francês. Defesa da Coreia do Sul e a OTAN concordam em expandir cooperação militar. O ministro da Defesa sul-coreano ajustou com o principal comandante da OTAN o aprofundamento da cooperação militar. Encontro marca a primeira visita do principal líder da aliança militar a Seul, comprovando o crescente desenvolvimento da parceria entre a OTAN e os países asiáticos. O chefe da defesa da Coreia do Sul, Shin Won-sik, teve um encontro em Seul com o general Christophe Cavalli, comandante do Comando Europeu dos Estados Unidos, EUCOM, e comandante supremo aliado da Europa, para discutir a segurança na Península Coreana e formas de reforçar os laços com a aliança militar, de acordo com a agência UAP. Durante os diálogos, nesta quinta-feira, 28 de 2 de 2024, as duas autoridades avaliaram a evolução da colaboração em exercícios militares de segurança cibernética, capacidades químicas, biológicas e radioativas e concordaram em intensificar ainda mais os laços de defesa no âmbito do Programa de Parceria Individualmente Adaptado da OTAN, afirmou o Ministério. Cavalli sublinhou a importância da cooperação em defesa entre a Coreia do Sul e a Aliança Atlântica e concordou em reforçar a cooperação entre as lideranças militares dos dois lados. Shin enfatizou a importância da coordenação internacional sobre questões na Península Coreana e pediu atenção e o apoio da OTAN para dissuadir as provocações da Coreia do Norte, afirmou a pasta. A mídia ressalta que a reunião acontece no momento em que Seul está no centro das atenções para sua capacidade de produzir sistemas de artilharia e de defesa aérea cobiçadas pela Ucrânia, visto que Kiev está ficando sem munições e com a principal ajuda externa dos Estados Unidos paralisada. Analista. Reestruturação do exército dos Estados Unidos para potencial confronto com a Rússia e a China é loucura. O exército dos Estados Unidos está cortando suas forças em 24 mil militares e se reestruturando para ser capaz de lutar nas próximas grandes guerras, enquanto está com dificuldades para recrutar novas tropas, de acordo com um novo documento do Serviço Militar intitulado Transformação da Estrutura da Força do Exército. O que está por trás da revisão? Pergunta. Os cortes reduzirão o tamanho do Exército dos Estados Unidos de aproximadamente 494 mil homens para 470 mil soldados até o ano fiscal de 2029. De acordo com a mídia estadunidense, os cargos de contra-insurgência que aumentaram durante as guerras de Washington, no Afeganistão e no Iraque serão cortados primeiro. Nós, os Estados Unidos, estamos nos afastando do contra-terrorismo e da contra-insurgência. Queremos ser posicionados para operações de combate de larga escala, disse a secretária do Exército dos Estados Unidos, Christine Ormuth, a jornalistas em 27 de fevereiro. Eles estão olhando mais uma vez para o antigo tipo convencional de guerra nos campos de batalha,
tal como eles estão testemunhando agora na Ucrânia, disse a Sputnik Michel Maloff, ex-analista sênior da política de segurança do Pentágono. Espero que nunca cheguemos a isso. Nós, os Estados Unidos, precisamos retirar nossas tropas. Precisamos fechar muitas de nossas bases, porque elas são um imã para tensões e para provocar confusão em todo o mundo. Elas não são mais necessárias. Você olha para o Oriente Médio, nós temos 35 bases em torno do Irã. Elas deveriam servir para dissuasão, mas vimos que a dissuasão não está funcionando no Oriente Médio. E agora elas se tornam alvos principais e, como resultado, elas se tornaram um calcanhar de Aquiles americano por causa da exposição. Dado que o Exército dos Estados Unidos, bem como todo o Departamento de Defesa, mudaram sua doutrina geral em relação a futuras guerras e confrontos diretos com a Rússia e a China, o esforço de reestruturação anunciado não é surpreendente, de acordo com Malov. Eles estão considerando de novo os grandes exércitos lutando entre si, observou o especialista militar. Ao ser perguntado se a revisão foi motivada pela falta de tropas, Malov observou que o recrutamento nos Estados Unidos tem sido muito baixo em todos os serviços, exceto no Corpo de Fuzileiros Navais. Os jovens não estão indo para o Exército, disse ele, e a única maneira de colocá-los no serviço será por um alistamento, ressuscitando o alistamento. E o povo americano não quer absolutamente o alistamento. Eles não veem a interatividade. O ex-analista do Pentágono alertou que enfrentar a Rússia e a China dificilmente terminaria bem para o exército norte-americano. Nunca vamos juntar tropas suficientes para combater o que a Rússia é capaz de juntar, ou a China, ou uma combinação das duas. É uma coisa louca e suicida. Precisamos de trabalhar juntos neste mundo e com uma concorrência saudável. Não uma concorrência militar, disse Malov. Precisamos reconhecer o fato de que países como a Rússia e a China têm capacidades. E agora eles estão sendo, especialmente a Rússia, obviamente, muito testados em batalha. Nossas tropas não estão. Elas só estiveram envolvidas em contra-insurgência, concluiu o especialista. Kiev vê risco da Rússia romper a defesa ucraniana até o verão europeu, diz mídia americana. A queda de Avdiivka e de vários povoados próximos está alimentando temores de que as defesas de Kiev possam não ser capazes de resistir, escreveu a Bloomberg nesta quinta-feira, 29 de 2 de 2024. As autoridades ucranianas estão preocupadas com a possibilidade de os avanços russos ganharem um impulso significativo até o verão europeu, relata a mídia. A agência diz que as avaliações da sua ação no campo de batalha estão a tornar-se cada vez mais sombrias, à medida que as forças ucranianas lutam para conter os ataques russos e, ao mesmo tempo, racionam o número de projéteis que podem disparar. O pessimismo na Ucrânia tem vindo a aumentar há semanas, enquanto o exército ucraniano vê as forças russas tomarem a iniciativa na linha de frente, relata a agência. Além do avanço russo, que enfrenta a paralisação da ajuda vital dos Estados Unidos retida no Congresso, uma baixa em seu contingente. A Ucrânia pode começar a perder a guerra neste ano, disse a agência. Michel Kaufman, especialista em Rússia e Ucrânia do Carnegie Endowment for International Peace, do podcast War the Rocks. O comandante-chefe ucraniano Alexander Syrskyi afirmou na quinta-feira que os erros dos comandantes na linha de frente agravaram os problemas enfrentados pelas defesas da Ucrânia em torno de Avdiivka, que foi capturado pelas forças russas neste mês. Syrskyi informou que enviou mais tropas e munições para reforçar as posições ucranianas. O presidente ucraniano Vladimir Zelensky disse no domingo que a escassez de munições está afetando a situação no campo de batalha e alertou que a Rússia está planejando uma nova ofensiva na primavera ou no início de verão do hemisfério norte. Será difícil para nós nos próximos meses porque há flutuações nos Estados Unidos que têm impacto em alguns países. Embora a União Europeia tenha mostrado que é capaz de ser um líder com seu apoio, afirmou. Em seu discurso na Assembleia Federal nesta quinta-feira, o líder russo Vladimir Putin repetiu que pretende atingir os objetivos traçados no início da operação da Ucrânia, os quais se mantêm inalterados desde 2022. A Rússia está desenvolvendo um veículo anfíbio Triton para atravessar rios e lagos. A Rússia está desenvolvendo um veículo anfíbio todo o terreno Triton para superar barreiras aquáticas e criar cabeças de ponte, ou seja, posições do outro lado de um rio ou lago em território inimigo, ocupadas provisoriamente para permitir um avanço ou desembarque adicional. Atualmente está sendo feita a montagem de um protótipo do veículo, disse Konstantin
Bagdad Zarov, diretor-geral da empresa construtora Argo. A empresa Argo começou a desenvolver o veículo inovador Triton. Este todo o terreno anfíbio tem seu nicho, quer nas tropas, quer no Ministério das Situações de Emergência, quer na esfera civil. Uma das aplicações mais promissoras do Triton atualmente é essa capacidade de superar barreiras aquáticas com a posterior criação de cabeças de ponte na zona de operação militar, disse ele. De acordo com o desenvolvedor, uma opção eficaz de travessia de rios é a transferência de grupos de 50 pequenos veículos anfíbios com uma tripulação de 5 militares cada, apoiados por artilharia, aviação e uma seção de barreira aquática. Segundo Bagdad Zarov, uma das vantagens do Triton é a localização do motor, permitindo que o veículo anfíbio pule na água de um penhasco baixo sem perder a sua capacidade de flutuar. A capacidade de carga do veículo é de 1,5 toneladas na água e de 1 tonelada no solo. Analista: após fuga das tropas de Avdiivka, a Ucrânia pode sofrer outras catástrofes semelhantes. A Rússia continuará libertando os territórios perto de Donetsk. Já o exército ucraniano enfrentará novas catástrofes semelhantes à fuga de Avdiivka, disse em entrevista a Newsweek Zek Vantush, analista sênior de inteligência na empresa de segurança global Guardian. Se o projeto de lei de ajuda dos Estados Unidos não for aprovado em breve, haverá novas Avdiivkas, à medida que a Rússia está aproveitando esta oportunidade para consolidar suas conquistas perto de Donetsk, ressalta o especialista. De acordo com Vantush, após a captura da área fortificada ucraniana em Avdiivka, a Rússia alcançou um terreno mais amplo, adequado para uma nova ofensiva. O analista observa que a derrota perto de Donetsk levou a uma crise na estratégia geral em Kiev. Será difícil para Zelensky convencer os jovens ucranianos a lutar até a morte em locais fortificados como Artyomovsk e Avdiivka para preservar a linha do fronte atual. A Ucrânia está com menos homens e menos armas ao longo da linha do fronte e Zelensky está em uma situação difícil do ponto de vista político, concluiu ele. Na noite de 17 de fevereiro, o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu, informou ao presidente Vladimir Putin que a Avdiivka havia sido tomada. Sabotagem dos Nord Stream pelos Estados Unidos poderá destruir completamente a OTAN, diz o especialista. Um jornalista investigativo avaliou a situação em torno dos gasodutos russos, cuja investigação já foi abandonada por Suécia e Dinamarca, gesto visto por ele como uma tentativa de ocultar a verdade. Na segunda-feira, a Dinamarca se tornou o segundo país europeu a encerrar oficialmente a sua investigação sobre a explosão nos gasodutos Nord Stream 1 e Nord Stream 2. O Nord Stream tem desempenhado um papel crucial no abastecimento da indústria alemã e no fornecimento de energia de baixo custo em toda a Europa. Observadores imediatamente culparam os Estados Unidos pelo evento, que ocorreu em setembro de 2022, destacando a promessa enigmática de Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, de pôr um fim ao projeto se a Rússia colocar suas tropas na Ucrânia em resposta à opressão da população russofona de Donbass. O inquérito da Dinamarca constatou mesmo que as explosões foram um ato de sabotagem deliberada, mas as autoridades se recusaram a investigar quem era o responsável. Antes disso, no início do mês, a Suécia encerrou sua própria investigação. É uma farsa absoluta, disse na quarta-feira, 28 de 2 de 2024, o jornalista investigativo Dan Lazary. Não sei por quanto tempo mais isso pode continuar. Quer dizer, a Dinamarca investigou, chegou a uma conclusão, e todo mundo sabe que foi obviamente uma sabotagem. Isso era óbvio desde o início, e a Dinamarca se abstém de apontar o dedo para um provável culpado. Ele disse estar 100% convencido de que os Estados Unidos são os culpados e de que a Dinamarca e a Suécia, todo mundo tem medo de dizer isso, é extraordinário. Lazary vê a situação beneficiar os partidos de extrema-direita em todo o continente, como alternativa para a Alemanha, que são os únicos dispostos a reconhecer abertamente o papel dos Estados Unidos no ato. Portanto, se o partido alternativo para a Alemanha está subindo nas pesquisas, eles têm de agradecer a John Biden, porque John Biden explodiu o gasoduto. E todos têm medo de admitir isso, concluiu Lazary, mencionando também Donald Trump nos Estados Unidos, Marine Le Pen na França, Geert Wilders nos Países Baixos e Giorgia Meloni na Itália.
O centro está se autodestruindo e praticamente agora está introduzindo a extrema-direita para tomar seu lugar, disse ele, prevendo que os legisladores do sistema pagarão um preço terrível por encobrir isso, a sabotagem do Nord Stream. Ao mesmo tempo, indica, as consequências políticas teriam sido terríveis se os líderes reconhecessem publicamente a responsabilidade dos Estados Unidos pela sabotagem do Nord Stream. Quando as pessoas admitem o que aconteceu, a OTAN basicamente vai pelos ares, porque uma aliança não é um esquema para um membro atacar o outro, afirmou. É um pacto de defesa mútua e os Estados Unidos o violaram em grande escala. Essa sabotagem do Nord Stream é um evento que repercutirá por décadas. É uma explosão no coração da Aliança Ocidental. Ela destruirá completamente a Aliança Ocidental. Não há como a OTAN sobreviver a esse golpe quando ele se tornar grande demais para ser ignorado, deixou claro Dan Lazare. Reino Unido está diretamente envolvido no conflito ucraniano, diz Kremlin. Porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, comentou o artigo publicado pelo jornal britânico The Times, que aponta que o chefe das Forças Armadas Britânicas está auxiliando secretamente Kiev com planos de ataque contra a Rússia. O Reino Unido está diretamente envolvido no conflito ucraniano, declarou o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, nesta quinta-feira, 29 de 2 de 2024, em entrevista à emissora russa RTVI. Não é nenhum segredo que os britânicos realmente fornecem várias formas de apoio à Ucrânia, tanto com pessoas combatentes no campo de batalha, como com inteligência e assim por diante. Ou seja, eles estão diretamente envolvidos neste conflito, disse o porta-voz do Kremlin. As declarações foram dadas em resposta a um artigo publicado pelo jornal The Times sobre a relação entre o chefe do Estado-Maior da Defesa das Forças Armadas Britânicas, almirante Tony Radakin, e as Forças Armadas da Ucrânia. O jornal britânico afirma que o almirante está auxiliando secretamente a Ucrânia com planos de combate, incluindo o desenvolvimento de uma estratégia para ataques contra navios da frota do Mar Negro. Quanto à atuação desse oficial, Radakin, é claro, nós da administração russa não temos esses dados, mas provavelmente nossos militares sabem disso, esclareceu Peskov. A Rússia vem respondendo repentinamente a ataques de países ocidentais. Nesta quinta-feira, a representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, respondeu às declarações dadas pelo chefe do Pentágono, Leon Austin, que afirmou que a Organização do Tratado do Atlântico Norte enfrentaria diretamente a Rússia em caso de derrota de Kiev no conflito ucraniano. Isso é uma ameaça direta à Rússia ou uma tentativa de encontrar uma desculpa para Vladimir Zelensky? Pergunta. Qualquer uma das opções é loucura, mas agora todos podem ver quem é o agressor. É o Washington, escreveu Zakharov em sua conta no Telegram. Segurança hídrica e estratégica. O modelo de governança da Antártica pode estar com os dias contados? Pergunta. Gerida por um modelo único de governança, a Antártica é um continente sem dono. A região é administrada pelo Sistema de Tratado Antártico, documento assinado em 1959 que congelou as posses territoriais e proibiu a militarização do local. A riqueza em recursos naturais, contudo, pode pôr um fim nisso, disseram analistas ouvidos para a Sputnik Brasil. Neste ano comemora-se os 204 anos da descoberta antártica pelo explorador russo Fabian Butleb. Tadeusz von Bering, o primeiro que a avistou e a circunnavegou. No contexto do imperialismo das grandes explorações, iniciou-se algumas décadas depois a era heróica da exploração do continente gelado, em que os exploradores e cientistas buscaram mapear, conhecer e reivindicar a parte do continente. A história e a atualidade da Antártica foram debatidos no episódio de hoje do Mundioca, podcast da Sputnik. Antártica. De região contestada à governança compartilhada. Após a descoberta do continente por um russo, nenhuma nação deu muita atenção à vastidão gelada, afirma Gabriela Hernandes, doutoranda em estudos estratégicos e professora de geopolítica polar na Universidade Federal Fluminense. Os principais interessados, afirmou, foram os baleeiros, que viram na fauna de baleias e focas um grande potencial econômico, especialmente depois que as populações foram quase extintas no Ártico.
Décadas mais tarde, passada a era heróica dos exploradores da Antártica, muitos países começaram a se interessar pela região. O Reino Unido foi o primeiro país a reivindicar um pedaço do continente. Em seguida, o país ainda pede para suas colônias, Austrália e Nova Zelândia, reivindicarem também. Foi a primeira vez que um Estado reivindica o território da Antártica. A partir daí, outros países começaram a estabelecer suas próprias reivindicações: França, Noruega, Argentina e Chile. Chega um momento em que essas 7 nações reivindicam um pedaço do continente para si, mas não são reconhecidos pelos demais. Em 1959, durante a Guerra Fria, o Tratado da Antártica é estabelecido na Conferência de Washington. O documento coloca de lado as disputas militares e disputas territoriais em prol da manutenção da paz na região. O tratado tem sido um sucesso de 64 anos de plena concordância de todos os países, afirmou Jefferson Cardia Simões, primeiro glaciólogo brasileiro. Para participar da gestão das discussões que envolvem o continente, explicam os especialistas, é preciso desenvolver atividades e pesquisas científicas na Antártica. Hoje são 29 países com direito a voto e 33 que realizam pesquisas científicas na Antártica. A região, que nunca foi militarizada, que proíbe explosões nucleares ou mesmo experimentos nucleares, é dedicada à ciência, afirmou Simões. O tratado destaca o pesquisador. É extremamente específico. Todas as pesquisas científicas realizadas na Antártica são divulgadas. Os pesquisadores de um país podem visitar as estações científicas de qualquer outro país com 72 horas de aviso. Esse sucesso tem sido pleno e nunca houve conflitos, mesmo durante a Guerra Fria e até mesmo durante a Guerra nas Malvinas. E os britânicos e os argentinos se falavam lá, afirmou esse pesquisador. A Antártica é talvez o único caso que a gente tem no mundo de uma gestão entre diversos estados, sem ter necessariamente um dono, disse Hernandes. Tamanho é o espírito de desenvolvimento científico e pacífico na Antártica que há outros acordos entre os países, que têm atividades no continente, como o de conservação de animais marinhos, de proteção ambiental e de proibição de atividades extrativistas. A Antártica, afirmou Simões, uma moratória de que você não pode explorar recursos de óleo, gás e minerais. Estipulado em 1998, o acordo não enfrentou muita resistência por parte dos signatários, uma vez que era economicamente inviável explorar minérios por lá. A gente não consegue ainda fazer uma exploração efetiva debaixo do gelo antártico, porque ele é muito espesso, explicou Hernandes. Seria extremamente caro, ainda não vale a pena. No Oceano Austral, sublinha Simões, nós temos provavelmente os últimos grandes campos de petróleo, mas teria um custo, pelo menos hoje, inviável. Mas a tecnologia evoluiu. Nós não sabemos o que vai ocorrer daqui a 50, 60 anos. A moratória de exploração tem duração de 50 anos, ou seja, tem previsão de terminar em 2048. Para Simões, o fim dessa proibição pode trazer instabilidade para o Tratado da Antártica. Eu acredito que até lá nós estamos seguros disso. Quando falamos de atividade econômica na Antártica, lembra Simões, é um continente propriamente dito e mais um oceano de 36 milhões de quilômetros. É quase 10% do planeta Terra. Com 3,8 milhões de quilômetros, quase um Brasil e meio, a Antártica é um continente que migrou para o sul há cerca de 500 milhões de anos. Sua formação geológica, inclusive, é muito similar à do nosso país, afirmou Simões. Isso faz com que nele encontremos todos os tipos de rochas, de todas as idades, e minerais de todos os tipos, e até mesmo fósseis. Tudo no solo debaixo de uma plataforma de 2 a 5 km de gelo, que vai se formando no interior do continente e flui para a sua costa. Segundo Hernandes, graças a essa formação geológica variada, estima-se que tenha muitos recursos minerais e energéticos, como carvão, gás e petróleo, no solo do continente. Então é uma região que todo mundo fica de olho, porque tem recursos que futuramente a gente vai precisar bastante, disse Hernandes. Mas o recurso que mais pode desencadear atrito entre os países, afirmam os pesquisadores, é que o continente tem em abundância a água, diretamente da Antártica, do Ártico e da Groenlândia, cujo gelo é mar congelado. A plataforma de gelo da Antártica é composta de água doce, um recurso que está cada vez mais escasso no mundo. O continente gelado representa 70% de toda a reserva de água potável do mundo. Do jeito que vai essa crise hídrica, até mesmo em partes do Brasil, este poderá ser o primeiro recurso natural mineral a ser explorado, disse Simões. Hernandes aponta para outra questão que deve surgir no futuro. A Antártica, explica, é uma região estratégica não só pelos seus recursos, mas também pela sua localização.
não só é uma região sem dono, disse a pesquisadora, como é a fronteira final dos principais oceanos da Terra, o Índico, Pacífico e Atlântico. É uma passagem estratégica que ganha destaque comercial quando há bloqueios no canal do Panamá ou no canal de Suez, afirmou. A região é importante para a gente porque ela é uma mistura de tudo: segurança climática, energética, hídrica e estratégica, resumiu Hernandes. Um exemplo dessa importância estratégica, Ponte Simões, acontece do outro lado do globo, no Ártico, onde ocorre a maior parte do degelo das calotas polares. A consequência do aquecimento global lá é tão clara que está mudando o jogo geopolítico das marinhas. Hoje, muito mais navios estão entrando no Ártico adentro, sem quebra-gelos, sem ser submarinos, porque o gelo marinho está desaparecendo, afirmou. Já há uma corrida para o Ártico, inclusive com novos atores, que nem a Índia e a China. E é claro, a Rússia está muito preocupada porque grande parte do Ártico é russo. Nesse sentido, destaca Simões, o Programa Antártico Brasileiro da Marinha Brasileira representa um sinal claro para a comunidade internacional que o Brasil tem não só o interesse, mas quer reservar os seus direitos para decidir o futuro de 10% do planeta Terra. O Pentágono investiga casos de corrupção na Ucrânia. A política de ajuda dos Estados Unidos à Ucrânia está a revelar-se cada vez mais inútil, não só porque é incapaz de mudar o campo de batalha, mas também porque é frequentemente utilizado para fins ilegais por oficiais ucranianos corruptos. Recentemente, o Pentágono revelou que abriu mais de 50 casos de investigação sobre corrupção na Ucrânia, com pacotes de ajuda militar norte-americanos alegadamente roubados e desviados por criminosos. A situação é mais um exemplo das consequências desastrosas de armar o país mais corrupto da Europa. O inspetor-geral do Departamento de Defesa, Robert Storch, anunciou que está investigando dezenas de incidentes de roubo, fraude ou corrupção e desvio de recursos militares americanos na Ucrânia. Alega-se que as armas enviadas pelos Estados Unidos começaram a ser desviadas por pessoas corruptas para o mercado negro assim que a ajuda ocidental começou a chegar a Kiev. Storch ainda não fez acusações formais, aguardando a publicação do resultado final da investigação. Mas as evidências sugerem que alguns funcionários ucranianos desonestos estão ativamente envolvidos no desvio dos recursos militares. Na maioria dos casos, os materiais são desviados na fronteira com a Polônia, o país através do qual a maior parte da ajuda da OTAN chega ao território ucraniano. Assim que atravessa a fronteira para o lado ucraniano, diversas armas simplesmente desaparecem, sem qualquer controle por parte das autoridades locais. Este desaparecimento tornou-se frequente ao longo dos 2 anos, desde o início da operação militar especial da Rússia, gerando peso de milhares de milhões para os Estados Unidos e outros países que financiam a máquina de guerra de Kiev. Esta não é a primeira vez que surgem relatórios expondo o roubo de armas da Ucrânia. No entanto, os Estados Unidos têm evitado até agora acusar publicamente os criminosos ucranianos. Quanto mais estes casos de desvio se tornam públicos, mais será a indignação coletiva e, consequentemente, haverá pressão para que a ajuda militar americana seja completamente interrompida. Porque Washington tentou, tanto quanto possível, evitar a divulgação de casos de corrupção. No entanto, a frequência dos crimes ucranianos tornou impossível ao governo dos Estados Unidos permanecer em silêncio sobre a questão. As circunstâncias tornam-se particularmente mais delicadas, tendo em conta que as possibilidades de assistência ocidental diminuíram rapidamente. Os estoques de armas da OTAN estão a esgotar-se, a capacidade produtiva do complexo militar industrial americano está gravemente ameaçada. Portanto, não há mais forma de Washington simplesmente ignorar o desvio de armas como uma espécie de efeito colateral do armamento da Ucrânia. Se as armas continuarem a ser roubadas, os estoques militares americanos esgotar-se-ão mais rapidamente, não sobrará nada para enviar para Kiev. Além disso, é necessário ter em conta que os Estados Unidos têm atualmente planos militares para além da Ucrânia. Com a escalada de crise no Oriente Médio e a subserviência da elite política americana ao lobby sionista, há uma grande pressão para que Washington tenha um envolvimento militar cada vez maior no conflito Israel-Palestina. Nesse sentido, os Estados Unidos estão atualmente interessados em reduzir o apoio à Ucrânia, que já é uma guerra perdida, e em investir no seu aliado no Oriente Médio. A denúncia de crimes de corrupção na Ucrânia ajuda Washington neste objetivo, pois fornece uma justificação para diminuir a ajuda humanitária pró-ucraniana. Seria, no entanto, ingênuo acreditar que as autoridades americanas estão agora a descobrir a corrupção ucraniana. As investigações estão a começar simplesmente porque as circunstâncias obrigam Washington a fazê-lo, mas na prática os crimes são bem conhecidos há muito tempo.
O crime de corrupção é comumente praticado na Ucrânia, que é um país controlado por oligarquias que perseguem os seus interesses egoístas em detrimento dos objetivos nacionais. Antes de a Rússia lançar sua operação especial, a Ucrânia era conhecida pelos meios de comunicação ocidentais como o país mais corrupto da Europa. Os escândalos de corrupção têm sido comuns na Ucrânia há décadas, ainda mais particularmente desde 2014, quando as oligarquias locais começaram a cooperar com as elites ocidentais em muitos esquemas internacionais ilícitos. Contudo, depois de a Rússia ter iniciado as suas atividades militares, os meios de comunicação ocidentais decidiram começar a omitir os crimes ucranianos e descrever Kiev como um exemplo de Estado democrático, ignorando o aspecto oligarca fraudulento do regime. Obviamente, enviar enormes quantidades de armas para um país com tais características não seria uma boa ideia. Os mesmos ucranianos corruptos que roubaram recursos públicos no passado começaram então a desejar armas ocidentais e a revendê-las no mercado negro global. Não por acaso houve relatos de que armas ocidentais enviadas para a Ucrânia acabaram em mão de terroristas em todo o mundo, principalmente em países africanos. Na prática, a política de arma Kiev revelou-se um desastre, pois não foi eficiente em trazer benefícios militares ao regime ucraniano e ao mesmo tempo servir como meio de enriquecimento ilícito para pessoas corruptas e de armamento barato para terroristas. Resta saber se as investigações do Pentágono serão realmente conduzidas de forma adequada e os resultados serão suficientes para Washington rever a sua política de apoio à Ucrânia. A Rússia tem sido bem sucedida no combate à hegemonia dos Estados Unidos da América Latina, diz analista. O poder brando da Rússia no combate à hegemonia dos Estados Unidos da América Latina é bem sucedido, disse o historiador e analista internacional Daniel Trujillo Sanz, ao comentar a mensagem anual do presidente russo Vladimir Putin. Na sua mensagem anual à Assembleia Federal nesta quinta-feira, o Putin defendeu o fortalecimento das relações com os países latino-americanos. Ele acrescentou que é importante que a Rússia procure novos pontos de convergência e aprofunde todo o leque de parcerias, especialmente com os colegas árabes e sul-americanos. Quanto ao discurso do presidente Sanz, indicou que assistimos um discurso sóbrio, conciso e direto do presidente Putin, como sempre, claramente estruturado. O analista fez um paralelo entre as palavras do chefe de Estado russo e líderes ocidentais, cujos critérios parecem mudar todos os dias. Podemos nos referir ao presidente francês Emmanuel Macron como exemplo. Um dia ele lidera uma rebelião contra a OTAN. Outro dia propõe enviar forças francesas para a Ucrânia e praticamente desencadear uma guerra, enfatizou. O analista deu ainda outros exemplos do primeiro-ministro húngaro Viktor Orbán e do presidente turco Erdogan com a entrada da Finlândia e da Suécia na OTAN. Além disso, chamou a atenção para a atitude da Alemanha em relação à terrível e gravíssima sabotagem que sofreu no seu interesse nacional com a explosão do Nord Stream. Ainda sobre a América Latina, Sanz acrescentou que é necessário admitir que os Estados Unidos continuam a ter hegemonia ou pelo menos primazia nesse aspecto. A cultura, a música, o estilo de vida e o vestuário foram claramente estabelecidos durante a era da globalização e nesse aspecto a Rússia tem que superar décadas de influência, especialmente no continente latino-americano e em outras partes do mundo. Considera absolutamente necessário para a Rússia começar a entrar nessa luta, apesar das dificuldades que enfrentarão, finalizou. Neste dia 29 de fevereiro, Vladimir Putin comunicou a sua mensagem anual à Assembleia Federal. O presidente fez um balanço da situação do país e traçou as principais linhas de ação na política interna e externa para os próximos 6 anos.